Nesta semana, inevitavelmente, senhor presidente, o Senado Federal deverá concluir o debate relacionado a um dos mais importantes temas que seguramente ao longo de 2013 nós estivemos aqui com nossas energias concentradas. Trata-se, senhor presidente, do segundo Plano Nacional da Educação. Só queria fazer uma concertação, pedindo licença a Vossa Excelência. Eu falei comunicação inadiável, Vossa Excelência está usando o tempo da liderança. Agradeço a Vossa Excelência. É a mesma coisa de tempo, mas a terminologia muda muito. Pela retificação. Obrigado, senhor presidente. O debate realizado sobre o segundo Plano Nacional de Educação deixou claro para todos nós o tamanho do desafio que nós todos temos de enfrentar para colocarmos o nosso país no concerto global dos países que efetivamente consideram a educação uma prioridade de fato, uma prioridade de direito, portanto, para além das diretrizes, para além dos discursos e das manifestações. O desafio maior do segundo PNE é promover seguramente a melhoria da qualidade da educação brasileira na próxima década. Há ganhos importantes e estruturais ao longo dos últimos 10 anos, e esses ganhos estão relacionados, sobretudo, à universalização do acesso, sobretudo, à educação básica. Para além do acesso, é a hora de nós darmos um choque de qualidade que possa garantir o aprendizado, que possa proporcionar a emancipação desses jovens que vão disputar o mercado de trabalho cada vez mais competitivo em nosso país. Nesse momento, precisamos realizar, seguramente, uma profunda reflexão sobre a qualidade da educação brasileira, com base, inclusive, nos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Um programa desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que avalia jovens estudantes de 15 anos de idade que tenham, portanto, concluído o ensino fundamental, em geral, o nível básico do ensino obrigatório, na maioria dos países participantes. A avaliação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é realizada a cada 3 anos, tendo sido iniciada no ano de 2000 e realizada em 2012 a sua 6ª edição. O Brasil participou de todas as avaliações de 2000 para cá. A partir de 2006 foi definida uma amostra expandida para dar representatividade às avaliações dos estados, o que tornou possível comparar os 27 estados federados. A avaliação de 2012 teve a participação de 65 países ou regiões do mundo, tendo o Brasil ocupado a 58ª posição, o que demonstra, o que sinaliza o quanto há por fazer, o quanto há de desafio a ser superado. Tivemos, na verdade, uma melhoria de rendimento, sobretudo em matemática, mas a posição relativa entre as nações é motivo, naturalmente, de preocupação. O nosso país precisa tornar a educação uma efetiva prioridade. É necessário que os 3 níveis de governo, as empresas, as famílias, a sociedade em geral, desenvolvam ações objetivas e concretas em favor da educação. O país, o nosso Brasil, precisa acreditar que a melhoria contínua da qualidade na educação irá nos conduzir a uma posição de liderança no ranking das nações que melhoram a educação dia após dia, em que, em razão disso, produz como consequência a ascensão social das pessoas. O meu estado, o Espírito Santo, acredita na educação e pode ser considerado um caso de sucesso em nosso país. E o que desejo nesta tarde, senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
compartilhar o expressivo resultado alcançado pelo meu estado, pelo estado do Espírito Santo, em 2012, quando obteve o primeiro lugar no PISA dentre os 27 estados brasileiros. A evolução foi extraordinária, tendo passado do 8º lugar em 2006 para o 6º lugar em 2009 e finalmente alcançado no ranking dos 27 estados brasileiros, 26 estados mais o Distrito Federal, a condição das melhores notas em leitura, ciências e matemática. Como explicar, senhor presidente, esse salto de qualidade ocorrido no estado do Espírito Santo, em que pese, evidentemente, uma avaliação muito precisa e muito adequada de que se muito caminhamos, ainda muito temos o que caminhar. Mas se não tivermos a capacidade, a reflexão e a autocrítica de comemorarmos os passos dados, a gente não terá capacidade de continuar seguindo adiante. É preciso que a gente olhe pelo para-brisa, é verdade, mas é preciso que a gente considere, sim, os esforços coletivos que foram alcançados nos últimos anos. Até porque, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós chegamos ao governo do Estado do Espírito Santo, eu não chego como vice-governador, chego como secretário de Estado, chegamos a partir de um movimento e um esforço coletivo, liderados então pelo ex-governador Paulo Artung, e a situação, à época, era uma situação de absoluta desorganização em todos os níveis da administração pública, dos princípios, dos valores que devem mover uma administração pública. Para termos uma ideia do grau de desorganização, naquele momento, 3 meses dos salários dos nossos professores estavam atrasados. E foi como esforço coletivo, foi a base de um grande mutirão da nossa cidadania capixaba que nós conseguimos superar tudo isso. O investimento por aluno, por exemplo, no Estado foi quadruplicado, tendo passado isso por conta de um trabalho extraordinário de saneamento financeiro, de reestruturação organizacional do nosso Estado, que durante mais de 15 anos não teve capacidade de investimento para colocar de pé políticas públicas absolutamente essenciais à atividade humana. Os gestores do sistema de ensino e das unidades escolares passaram a ser selecionados por critérios técnicos de competência profissional e de gestão, ou seja, incorporamos a meritocracia na ocupação desses espaços que antes estavam ocupados pela política de baixa qualidade, pelo interesse político partidário, por interesses específicos e paroquiais que não consideravam a necessidade dessa transformação na gestão da educação em nosso Estado. Foi implementado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma política de valorização e reconhecimento do trabalho dos professores com a melhoria contínua da remuneração dos nossos professores. De 2003 a 2012, o salário inicial do professor foi aumentado em aproximadamente 360%. E ainda implantamos um sistema de bônus desempenho que premia os profissionais da educação com até um salário adicional em função da melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. O sistema de ensino foi orientado a dar foco na aprendizagem dos alunos, a razão maior da existência da escola, evidentemente. Para consolidar esta orientação, foram elaborados os currículos do ensino fundamental e do ensino médio, com definição clara de conteúdo para cada série e cada disciplina, o que deu objetividade ao trabalho dos nossos professores.
Foi implantado nesse período o programa de avaliação da educação básica no Espírito Santo, o PAEBS, um sistema próprio de avaliação, de aprendizagem dos alunos em todas as séries do ensino fundamental e do ensino médio, que disponibiliza imediatamente os resultados para que as unidades escolares e os professores possam ajustar o seu trabalho e melhor atender às necessidades de cada aluno. O programa Ler, Escrever e Contar apoiou por todos os meios o trabalho de alfabetização nas 3 primeiras séries, alfabetizar de forma plena todas as crianças até 8 anos de idade. O ensino de ciências foi priorizado com a montagem de laboratórios e qualificação dos professores em parceria com o nosso Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. O esporte e a cultura foram apoiados e desenvolvidos na rede de escolas, levando as crianças e jovens a se envolverem no âmbito da escola com as atividades de sua preferência. O ensino de matemática foi qualificado com o apoio da Fundação Roberto Marinho, que implementou na rede estadual de ensino o projeto Multicurso Matemática, com a qualificação de todo o quadro de professores e disponibilização de material didático para os nossos alunos. A rede de escolas vem passando por um contínuo processo de melhorias físicas que dotam as escolas de todos os ambientes educativos necessários, tais como laboratórios de ciência, salas de informática, laboratórios, espaço adequado para a cultura do esporte. Foi criado o Prêmio SEDU, Boas Práticas na Educação, que anualmente premia as melhores práticas educativas desenvolvidas no âmbito das escolas da rede pública e estimula a inovação no ambiente escolar. Desenvolve-se também no nosso Estado, senhor presidente, por parte dos poderes públicos, uma ação continuada de chamamento e motivação dos pais para assumirem de forma efetiva a sua importância, a sua importante função de apoiar e orientar os filhos na busca do conhecimento. Relato aqui, senhoras dentre os 27 estados federados no PISA de 2012. Resultado esse que foi alcançado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, à base desse grande mutirão que envolveu o poder público liderando efetivamente esse grande mutirão, mas não apenas o governo do Estado, também os municípios, também as famílias que se envolveram mais efetivamente, também os investimentos que foram feitos em infraestrutura para que os equipamentos escolares pudessem ser atrativos de modo que os alunos pudessem ter e exercer sedução na frequência escolar. Mas foi, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi decisiva a participação dos professores, do magistério capixaba, que ao longo desses anos fez uma verdadeira revolução, uma revolução silenciosa que deu ao nosso Estado a condição, em 2012, de, em nível nacional, ser o Estado melhor classificado no ranking do PISA. Evidentemente que nós não estamos falando aqui de desafios que vão continuar sendo superados, mas nós estamos aqui comemorando o esforço coletivo que foi feito ao longo desses últimos anos e que deu ao nosso Estado, o Estado do Espírito Santo, a condição de pole position em 2012 na avaliação do PISA. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores.